Vamos para a palavra. Prometo que vou tentar ser bem sucinto hoje, mas peço alguns minutos da sua atenção para continuarmos a nossa série de mensagens. Feche seus olhos aí para a gente orar, pedir a orientação do Espírito Santo para esse tempo que teremos. Faça isso, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial, ó Deus, onde a Tua igreja está reunida nesse lugar. Senhor, nós louvamos a Ti pela oportunidade, pelo privilégio de adorar a Ti, Senhor, com as nossas vidas, ó Pai, e recebemos agora instruções, ó Pai, daquilo que vai acontecer na nossa igreja, e nos alegramos por mais um passo que estamos dando, mas, Senhor, clamamos para que o Senhor continue à frente desse tempo difícil, tempo ainda de batalhas, para que nós possamos estar alertas, vigilantes, para estarmos atentos a toda direção vinda dos céus, sobre as nossas vidas, para caminharmos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Então nos dirige, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Esteja conosco agora nesse momento, onde estamos falando, ó Pai, de conquistas pela fé. Continua, ó Deus, tratando no nosso coração, através da Tua palavra ministrada, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Estamos então na nossa série de mensagens, as grandes conquistas pela fé. Nós vamos falar sobre 8 personagens da palavra de Deus que viveram essas conquistas através da fé. Texto base, Hebreus 11:33, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. E nessa noite nós vamos falar sobre Isaac. Semana passada falamos sobre Abraão, o pai da fé, e agora vamos falar do seu filho Isaac, a conquista pela persistência. E eu quero ler mais uma vez Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Hoje nós seremos então transformados por princípios da fé de Isaac. Gênesis 21, 5 e 6. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. O nome Isaac significa risos. Eu fico imaginando a alegria desse casal por receber a promessa. Todos nós nos alegramos demais quando vemos na nossa vida se cumprindo as palavras, as promessas de Deus. Eu tenho certeza que todos nós ficamos muito, às vezes até ansiosos, esperando se cumprir nas nossas vidas as promessas de Deus. Nós queremos que elas venham de forma rápida, nós queremos o nosso tempo, nós ficamos sonhando no dia que o Senhor vai responder e trazer para nós aquilo que nós já sentimos um dia. E chega o momento aonde o filho da promessa vem sobre esse lar. E é da promessa de uma forma tão forte que foi com 100 anos de idade, onde eles não acreditavam mais que isso poderia acontecer, para provar que de fato era de Deus, que era milagre do Senhor. Porque de forma humana não havia mais condições, o físico não dava mais condições para que isso acontecesse. Mas foi uma promessa de Deus que se cumpriu na vida deles. E então Isaac significa risos. Eu espero que você tão logo venha a se alegrar no Senhor, por estar vivendo todas as promessas que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Toda palavra que já foi liberada do trono da graça de Deus sobre a sua vida, que ela se cumpra, para que você se encha de alegria na sua vida. Talvez você tenha vivido um tempo de tristeza, de lutas, de incertezas, aguardando a promessa. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que ela vai chegar. Aguarde com paciência no Senhor, confie nele e ele vai agir.
Eu quero que você acompanhe comigo forças contrárias que Isaac enfrentou. Nós hoje em dia passando por momentos como estamos passando, às vezes a impressão que dá é que é o pior tempo da história, quando na verdade, meu irmão, nós vemos inclusive na palavra de Deus, vemos através da história, tantos outros tempos difíceis que aconteceram na história da humanidade. Porque tempos difíceis, tempos de crise, acontecem. E assim foi na vida de Isaac, ele enfrentou tempos difíceis. Gênesis 26, versículo 1, parte A, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. E o texto ainda nos diz, não só um tempo difícil, de crise, que ele estava passando, mas ainda fala, assim como aconteceu com seu pai Abraão. Porque tempos difíceis acontecem, nós temos que estar, na verdade, firmados no Senhor, para quando a crise, quando o deserto, quando a tempestade vier, estamos preparados. Mateus fala da casa que é firmada na rocha, a tempestade vai vir. Vem sobre as duas casas, sobre a que está sobre a rocha e da que está sobre a areia. A diferença é que uma cai e a outra não. Tempos difíceis acontecem, as tempestades elas vêm, mas a diferença são aqueles que se firmam na palavra do Senhor. Mesmo que ela venha, mas estamos firmados no lugar certo. Não temos controle sobre a crise, é uma questão externa que não depende de nós. Crises políticas, econômicas, acidentes, tempestades, estamos sujeitos a isso. E assim foi com Isaac. Ele também sofreu variadas oposições. Gênesis 26, 14 e 15. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Agora versículo 20. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Tempos de oposição, tempos de discussões. Isaac também passou por isso, servos discutindo de quem era o poço. Aí, no primeiro exemplo, fala que os filisteus ali onde ele estava, estavam com inveja. Sabe por quê? Porque Isaac estava se tornando rico. Será que você já ouviu essa história? Pessoas invejosas que não conseguem ver a bênção do outro. Pessoas que não conseguem se dar bem com a pessoa que está crescendo ao lado dela. E nós vemos inclusive aqui uma atitude totalmente imatura e infantil. Já que ele está prosperando, então eu vou fazer algo contra ele. Vou lá e vou tapar os poços deles. Uma atitude imatura, infantil, mas de pessoas que não conseguem aceitar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Oposições, pessoas que se levantam contra aquilo que Deus está fazendo na sua vida, contra as promessas de Deus na sua vida. Será que você já passou por isso? Isaac sofreu isso. Uma frase de Oswald Chambers: se amarmos profundamente o nosso Senhor, a obediência não nos custará nada, na verdade, será um prazer. Todavia, na opinião de todos os demais que não amam, representará um custo alto. Se obedecermos a Deus, isso significa que alguns dos planos de outras pessoas serão frustrados. Olha só que é algo interessante de pensarmos. Se nós estamos fazendo algo para o Senhor, de verdade, de coração, por amor ao Senhor, isso significa que planos talvez de outras pessoas vão ser frustrados. O exemplo de pessoas que são avarentas e não conseguem enxergar generosidade nas outras pessoas. Assim foi com Judas. Ele não conseguia ver uma pessoa adorando a Jesus com recursos altos. Por causa da avareza do coração dele, ele não aceitava. E como nós enxergamos isso na vida de tantas pessoas que não conseguem aceitar a bênção do irmão. Isaac também passou por divisão na família. Gênesis 25, 28, Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças, e Rebeca preferia Jacó.
Situação constrangedora, difícil, dentro da casa, dentro da família. Imagina isso para os irmãos. Imagina o que eles estavam deixando. Isaac viveu isso, um preferia um filho, outro preferia outro. Nós estamos falando, sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos para personagens da palavra, e é claro que nós queremos tirar aquilo que é de positivo, e nós vamos fazer isso hoje. Mas a gente esquece que a palavra faz questão de trazer também as dificuldades que esses homens de Deus, de fé, que conquistaram através da fé, passaram também, assim como eu e você passamos. Isaac também passou por fraquezas pessoais. Capítulo 26, versículo 7, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Uma fraqueza pessoal que ele teve, ele mentiu. Você viu a mesma história na semana passada com seu pai Abraão. Exatamente a mesma história. Com certeza, meu irmão, essa história chegou no ouvido de Isaac. E a hora que ele passa por uma situação parecida, ele vai seguir o exemplo daquilo que o seu pai fez. Ele não aprendeu com o erro do pai, ele se lembra, de repente vem também na mesma forma o desespero, fica com medo de acontecer algo pior, daquelas pessoas de outros povos ali se aproveitarem da mulher dele, e ele mente. Uma fraqueza pessoal. E já fica aqui um parênteses para você, pais. Como que o exemplo passa de geração em geração, sendo bom e sendo ruim. A gente se esquece que nós somos exemplo. Eu tenho que tocar nesse assunto, porque tem pessoas ainda que continuam naquela desculpa de querer beber, porque acham que tem controle, que não tem nada a ver, que não vai influenciar ninguém. Pai, mãe, você não sabe, às vezes você até tem certo controle sobre a bebida e usa a palavra de Deus para falar que não é pecado. Mas a questão da influência, do testemunho, ela é real, ela é um fato. Você não sabe se quando seu filho experimentar, se ele vai ser um alcoólatra. E às vezes, por ele enxergar o exemplo no pai, o dia que ele colocar um gole na boca, ele vai se tornar um alcoólatra, por conta do seu mau exemplo. Nós temos que parar para pensar nessas coisas. É real, aquilo que nossos pais fazem acaba sendo exemplo para nós. É claro que da mesma forma, filhos, vocês precisam estar atentos, vigilantes, para você aprender aquilo que vem de bom dos seus pais, para você crescer, ter as suas próprias decisões, para você de repente não ter atitudes de, por raiva, ódio ou orgulho, querer às vezes ser melhor do que os pais e acabar errando da mesma forma. Às vezes é até ao contrário, às vezes até por uma atitude que você está condenando nos seus pais, e por querer mostrar algo diferente, que você é melhor do que ele, você faz algo e acaba sendo até pior, assim como foi com Absalão, que quis tirar o trono do seu pai Davi, por conta de raiva, de orgulho, de enxergar uma atitude errada no seu pai, mas querer mostrar que era melhor do que ele. Querer tirar do trono para mostrar que ele seria um rei melhor. Motivações erradas. E Isaac também passa por decepções relacionais. Versículos 34 e 35, tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Esse homem de Deus, uma família debaixo de uma promessa, teve que conviver com algumas noras que estavam amargurando as suas vidas. Eu fico imaginando o que seria amargurar, quais atitudes que elas estavam tendo para trazer tanta amargura, tanta tristeza para eles. Eu fico imaginando como deve ser triste isso. Eu com a minha esposa hoje, nossa filha tem 2 anos, nós já oramos pela família que ela vai constituir lá na frente.
porque nós estamos profetizando na vida dela que vai ser o melhor, que a família que ela constituir, que o marido que vai ser de Deus para ela, não vai ser bom somente para ela, mas para nós também. Isso é família, isso é convivência. Mas aqui eles estavam sendo amargurados por essas mulheres, decepções relacionais. Isaac também passou por isso. A questão é que nós temos que, em todas essas situações difíceis, buscar a superação no Senhor Jesus. Nós temos que buscar porque nós conhecemos um Deus que é capaz de transformar toda e qualquer situação, de trazer toda essa superação que eu e você precisamos. Augusto Cury diz: a vida é um espetáculo imperdível. E outra frase que diz: uma dor superada em Jesus sempre será um espetáculo de Deus para o mundo. Isso significa você transformar a situação, e aquilo que te trazia tristeza, agora você transforma em alegria. Esse é o poder do Senhor Jesus. Essa é a superação que você precisa buscar. Essa é a conquista através da persistência na vida de Isaac, onde nós vamos entrar agora, já caminhando para o final, em algumas direções que ele teve para poder conquistar através da fé, através da persistência. É isso que você precisa aguardar, é superar em Jesus, é mudar, é dar um 180 na sua vida. E em primeiro lugar, para você, assim como Isaac, conquistar através da persistência, você precisa receber a cura da paternidade espiritual. Como que a paternidade é algo que o Senhor tem trazido, o Espírito Santo tem trazido tantas ministrações nesse tempo, porque as pessoas não sabem o que é uma paternidade. As pessoas não estão sabendo quem é Deus de verdade, não estão temendo a Deus de verdade, porque não estão entendendo aqui na terra o que é uma paternidade bem resolvida. Tanto com os seus pais biológicos e automaticamente paternidade espiritual. Gênesis 24, 2-4, disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Uma direção que vem do pai. E ele fala, o pai às vezes, ele tem tanta certeza do que ele está dizendo, que ele dá uma direção para o servo e fala o seguinte: olha, jura que você vai fazer desse jeito, porque eu tenho convicção do que eu estou falando. Jovens, adolescentes, ouçam seus pais. Às vezes você pode não entender, mas ele sabe o que ele está falando. Saiba o que é honrar a paternidade que Deus colocou sobre a sua vida, seja biológica quanto espiritual. Das pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida, para você ouvir, para poder seguir essas direções. É bênção de Deus. Talvez Isaac aqui podia não entender por que isso, porque não pode ser outros povos. Talvez a própria Rebeca não tinha entendido, mas tem que ser do meu parente. Ele tinha certeza, ele sabia o que ele estava falando, ele tinha promessa de Deus sobre ele. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente é para você só buscar o seu cônjuge com a autorização dos seus pais, porque estamos em outros tempos. Eu estou dizendo sobre ouvir aquilo que a sua paternidade biológica e espiritual tem trazido sobre a sua vida. É ouvir pessoas que te amam de verdade. É receber dessa paternidade. Aqui fala receber da cura, porque para você estar debaixo de uma direção como essa, você tem que ser curado. Tem pessoas que estão machucadas porque não sabem o que é uma paternidade, porque se perdeu, houve algum rompimento ali no meio do caminho com seus pais biológicos, com a sua liderança espiritual. Então receba essa cura, esteja debaixo dessa cobertura, desse guarda-chuva de proteção de Deus sobre a sua vida, para que você possa receber os alinhamentos, as direções dos céus e caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Diga amém aí, em nome de Jesus. Segundo lugar, discernir a voz de Deus diante das circunstâncias.
Capítulo 26, 3 e 6. Permaneça nesta terra mais um pouco. Eu estarei com você e o abençoarei. Assim Isaac ficou em Gerar. Obediência e discernimento. Saber que é Deus que está dizendo. Deus disse, olha, fique aqui. Isaac tinha saído de um lugar, tinha ido para outro. Estava a caminho, não sei se ia para o Egito, mas fala que era caminho do Egito. Deus fala, olha, não sai daqui. Até para não cair, não incorrer no mesmo erro do seu pai Abraão, que nós vimos também semana passada, que sem ouvir a voz do Senhor, sem pedir direção, foi para o Egito. E aqui o texto fala, o caminho era para lá, mas ele para no lugar, Deus fala, fica aqui, não continue. E ele obedece, ele tem discernimento de que aquilo era a direção do Senhor. Terceiro, desapegar-se, ser flexível com mudanças. Versículo 17, por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Para conquistar você precisa ser adaptável em meio aos processos de mudanças. Como que isso é importante? Eu vou falar de mim, eu, pastor Fabrício, confesso que eu sempre fui meio difícil com mudanças. Eu sempre tive uma cabeça que se a coisa está dando certo, o time que está ganhando não se mexe e às vezes vem uma outra ideia diferente, eu tenho dificuldade, sabe? Hoje em dia já melhorou bastante que na nossa igreja, eu fui aprendendo meio que na marra, né? Na nossa igreja a gente muda bastante, e como eu aprendi que isso é bênção. Não só nós nos adaptarmos e ter flexibilidade daquilo que recebemos como orientação, de aceitar e colocar em prática, mas também de partir de nós as mudanças. Como líderes que somos, como responsáveis, como pastores que somos, cuidando de pessoas, de gente, nas nossas células. Como é importante, às vezes, mudar a estratégia. Não só aceitar e ouvir e entender quando é de Deus, mas também partir de nós, falar, Senhor, me dá uma estratégia nova. O que fizemos aqui foi bom, mas de repente tem algo novo. Mostra para mim, Senhor. Eu quero ter criatividade. Falando das nossas células, né? Estamos na nossa celebração apostólica, com tantos líderes aqui assistindo. Por exemplo, nosso quebra-gelo, como é importante mudar a estratégia, fazer algo diferente para alcançar o coração das pessoas, do novo que está ali com você. Nós temos que ser flexíveis com as mudanças, porque o nosso Deus, Ele é o dono de todas as coisas e Ele é o mais criativo de todos. E Ele quer derramar de toda essa criatividade, principalmente sobre os seus filhos. Às vezes nós olhamos para pessoas que estão até de fora da igreja e a gente se pergunta como é que pode o cara ser tão criativo. E eu pergunto, quem é que tem o Deus de toda a criatividade? Sou eu e você. Então, meu irmão, é só orar, é só clamar, que Deus, Ele quer falar com você. Quarto lugar, lutar pelas oportunidades dadas por Deus. Olha só o versículo 18. Isaac reabriu poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Aqui eu vejo sobre proatividade. Lutar pelas oportunidades é você estar atento, ter visão, ver a oportunidade de reaver algo que foi feito de errado lá atrás e lutar por aquilo e correr atrás. Às vezes nós somos tão passivos que estamos esperando a decisão de outros. Estamos esperando, acho que Deus enviar de novo Jesus para fazer algo por nós, quando na verdade Ele está olhando e está falando, olha, está aqui a oportunidade, refaça você. Direção de Deus, lute, fique atento, tenha visão, veja as oportunidades e lute pela mudança, lute para voltar, a reaver tantas coisas, tantas bênçãos de Deus, que talvez o inimigo tenha te tirado lá atrás. E o Senhor está querendo restaurar todas as coisas. Mas não necessariamente Ele vai fazer um milagre, mas Ele vai dar a oportunidade para você fazer alguma coisa. Se a oportunidade não bater a sua porta, vá bater na porta dela. Não fique esperando ela vir para depois reclamar que ela não veio. A frase de um livro, apesar das forças contrárias. Vá atrás da sua oportunidade. Faça a sua oportunidade.
Quinto lugar, buscar sua maior força em seu relacionamento com Deus. Não há outro lugar, meu irmão, para você ter essa força de lutar, como acabamos de ver no ponto 4. Essa força para você lutar, para você correr atrás, ela só vai vir da sua intimidade. Porque se dependemos de nós, meu irmão, a gente desanima, a gente para, a gente desiste. Mas quando nos fortalecemos no Senhor, lá no seu secreto, lá no seu relacionamento, nós precisamos desses tempos. Nós precisamos desses momentos com o Senhor, que são tão especiais, onde nós sentimos a presença, sentimos ambientes de glória, e Ele então começa a falar conosco de uma forma tão especial. Isaac passou por isso. Versículos 23 e 24. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Como é gostoso ouvir a voz do Senhor. Como é bom ouvir o Senhor dizendo: olha, talvez ainda não tenha chegado o seu tempo, mas eu ainda estou contigo. Aguarda mais um pouco, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Ela não é vã. Uma vez dada a palavra e liberada sobre a sua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Creia nisso. Empenhar-se pela paz. Sexto lugar. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Empenhe-se pela paz. Lute pela paz. Meu irmão, ter paz é algo intencional, sabia? Não temos que simplesmente aguardar os tempos de paz. Nós temos que promover tempos de paz. Em nossas pequenas atitudes, em nossa família, naquilo que depende de nós. Por isso, o ponto é empenhar-se. É você ser proposital pela paz. Mas tem pessoas que parecem que são exatamente o contrário. Quer pôr lenha na fogueira para ver o negócio pegar fogo. Você precisa lutar pela paz, porque esse é o caráter do Senhor e do Espírito Santo que mora dentro de você. Lute pela paz. Paz em todos os seus relacionamentos, na sua família, na sua igreja, na sua célula, nas conversas de WhatsApp. Temos que buscar a paz do Senhor nas nossas vidas. E em último lugar, construir um futuro de prosperidade e legado de fé. Hebreus 11:20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Nós temos que olhar, meu irmão, lá na frente. Aqui diz construir um futuro de prosperidade e legado. É aquilo que nós deixamos para a nossa descendência. Como que eu tenho aprendido? Inclusive nós entramos no mês de junho, que é o mês da visão. Para você que está acompanhando cada palavra profética do nosso semeando de 2020, o mês de junho é o mês da visão. E como eu tenho aprendido com o Senhor, que a visão é entender que eu preciso não só viver o meu melhor, a minha intensidade nas minhas ações, mas eu preciso ter o olhar lá na frente, pensando também nas próximas gerações, naquelas em que eu não estarei mais aqui. Eu tenho que pensar no legado de fé que eu estou deixando para minha filha e para os descendentes ainda dela. Nós, até numa atitude boa de coração, querendo fazer o bem, a gente clama assim: Senhor, eu quero viver tudo. E às vezes esse tudo não é tudo aquilo que Deus tem exatamente para mim, mas eu quero ver todas as coisas boas já acontecendo na minha geração. Eu confesso que eu já orei desse jeito. Senhor, eu quero ver aquele negócio se resolvendo enquanto eu estiver em vida. E de repente o Senhor está me usando aqui
para um momento, para um tempo, e na verdade aquela resposta vai vir na próxima geração. E o que eu estou contribuindo para isso? Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Você precisa ser intenso e intencional nas suas atitudes, na sua vida. E saber e ter a visão perfeita do que o Senhor quer que você contribua enquanto você estiver aqui na terra, sim. Mas você precisa entender que tem muitas coisas que o Senhor vai te usar, mas para deixar um legado, para deixar tudo preparado para a próxima geração. Foi o que aconteceu com Davi e seu filho Salomão. Davi queria construir o templo. Ele tinha isso no coração e era um desejo que não era errado. Ele não estava desejando algo de ruim, não era um pecado, não era algo que traria coisas, não, era algo para Deus. Era algo bom, mas ainda assim o Senhor fala, não é você, é o seu filho. E Davi não ficou chorando. Davi não ficou murmurando e reclamando, Senhor, por quê? Por que não eu? Não, sabe o que ele fez? Ele preparou, ele deixou recursos prontos nas mãos do seu filho. Ele facilitou o caminho do seu filho. Ele falou, olha filho, eu queria, mas o Senhor não deixou, disse que é você. Então eu estou facilitando e eu estou dando dos recursos pessoais. A palavra fala que era dos recursos pessoais de Davi. Ele deixou uma oferta que talvez na conversão nos nossos dias seriam bilhões. Para que o seu filho continuasse aquilo que estava no coração do pai. O que você tem feito para poder deixar esse legado? Legado de fé. Nós estamos aqui falando sobre Isaac, de conquista pela persistência. Porque apesar de tantas coisas difíceis que ele passou, tantas dificuldades, tantas coisas ruins, tantas adversidades que nós vemos que os homens, os personagens da palavra também viveram assim como nós vivemos. Mas ele não para, ele não desiste, e no coração dele ele tem querer viver de uma forma intensa e intencional tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Eu quero desejar e declarar isso sobre a sua vida hoje, para que você seja intenso e intencional. Mergulhe com as motivações certas, assim como foi Isaac, para você viver as suas grandes conquistas pela fé e através hoje da persistência. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.